Eu andava meio quebrado sem dinheiro. Não ganhava muito bem no meu trabalho e ainda morava com os meus pais. Em certo momento nós brigamos e eu resolvi sair de casa, mesmo sem condições para isso. Eu andei uma semana procurando lugares para alugar e encontrei esse quarto. No caso, a casa seria dividida com um proprietário. Eu poderia usar tudo como cozinha, banheiro e sala, e lógico, o meu quarto. E o aluguel saía por US$ 500. Para mim, estava dentro dos meus gastos. Eu fui ao local e conheci Richard, o proprietário. Ele era um cara bem reservado na dele, de poucas palavras. Me disse que eu poderia andar por todos os cômodos normalmente, menos no porão, e que ele raramente estaria presente, pois trabalhava demais, e eu concordei. Apertamos as mãos e 2 dias depois estava me mudando para o lugar. Nós não confeccionamos nenhum contrato, foi tudo de boca a boca. Quando cheguei com a minha mala, ele estava lá e me deu a chave do quarto, para que eu pudesse ter mais privacidade. Richard havia falado que mal estaria em casa, mas todos os dias em que eu esteve por lá, o carro dele também estava, e muitas vezes o encontrava por ali. Certo dia eu estava de noite no meu quarto, quando vi barulhos vindo do lado de fora. Barulhos como batidas, e elas vinham do porão. Richard muitas vezes passava horas ali embaixo, e eu sempre acreditei que o lugar devia ser sua oficina. Em certo momento à noite eu levantei apertado para ir ao banheiro, e ao passar em frente ao porão, a porta estava aberta, com uma luz fraca vindo lá de baixo. Eu paro em frente à porta e fico olhando quando Richard surge lá do fundo, me encarando com um tom de terror. Então eu peço desculpas e digo que estava indo ao banheiro, e ele continua a me encarar com uma cara de bravo, quando sobe as escadas e fecha a porta na minha cara. Aquilo me deu arrepios. Eu saí para trabalhar no dia seguinte e havia trancado a porta do meu quarto como sempre, mas quando eu volto para casa, a minha porta estava destrancada. Eu olho para ver se não faltava nada, e ainda estava tudo lá. Mas minhas roupas no guarda-roupa foram mexidas, elas estavam fora de ordem, como se alguém estivesse procurando por algo, e arrumou de qualquer jeito para fingir que não mexeu. Na mesma hora eu saio e bato no quarto de Richard para questioná-lo e perguntar se ele tinha uma segunda chave, mas nada, ninguém responde. Ele estava em casa pois seu carro estava na garagem. Eu volto para o meu quarto e dentro de 5 minutos escuto sua porta abrir e saio rapidamente para pegá-lo de surpresa, encontrando com ele de frente e perguntando se ele havia entrado no meu quarto e como ele conseguiu entrar. Ele disse que não entrou e que estava lá dentro o tempo todo, e eu o questiono mais uma vez, e ele me responde falando que tinha mais o que fazer, virando de costas para mim e indo para o porão. Eu voltei para o meu quarto indignado, já não queria mais ficar ali, naquele lugar, mas não tinha para onde ir e não queria voltar para a casa dos meus pais. Então eu fico até tarde procurando outro lugar para alugar, e no dia seguinte eu acordo mais tarde. Eu havia perdido a hora e estava atrasado para trabalhar, e começo a me arrumar correndo. Quando eu saio para ir ao banheiro, passo pela porta do porão e paro, e fico olhando. Olho para a janela que dá para a garagem e o carro de Richard não estava lá. Então eu tento abrir o porão, e a porta, para minha surpresa, estava destrancada. E com muita curiosidade, eu abro e desço as escadas. Ao descer, o lugar estava muito escuro, mesmo de dia, e não achava um interruptor em lugar algum. Sem opções, eu ligo a lanterna do meu celular que ilumina bem fraco. O porão aparentemente era pequeno, pois o lugar havia sido dividido ao meio com uma parede de drywall e uma porta. Mas na parte em que eu estava, havia um tapete que estava metade na parede, metade no chão, como se alguém tivesse puxado ele para o canto. E havia um sofá velho, apenas isso. O lugar fedia demais, como se tivesse algum rato morto por ali. Eu me aproximo da porta que dá acesso ao outro lado, e o cheiro só piora, o que já estava me dando enjoos. Eu pego na maçaneta, mas está trancada. Então eu colo meu ouvido na porta para tentar ouvir algo. Quando escuto algo como 3 batidas em sequência bem leve, e com medo, eu desespero e subo as escadas correndo. Me arrumo e vou para o meu trabalho, onde eu não consigo focar para trabalhar, pois aquilo não saía da minha cabeça. À noite, quando eu volto, Richard ainda não havia chegado, e eu me lembro de ir me deitar lá pelas 11, e nada dele chegar. Eu tranco a minha porta e vou dormir. Às 2h30 eu acordo com uma sensação horrível, e quando eu me viro para levantar, Richard estava em pé, praticamente debruçado na cama, olhando para mim, enquanto eu dormia. Eu tomei um puta susto e me acanhei no canto da cama, quando ele seriamente me pergunta se desci no porão.
Eu não respondo e pergunto o que ele fazia por ali, e disse que eu havia trancado a porta. E ele continua perguntando se fui ao porão com uma voz séria e grossa. Quando ele me fala: eu disse para você não ir até lá. É melhor você ir embora, antes que aconteça o pior. Se virando de costas para mim e indo para o seu quarto. Com essa frase eu não pensei duas vezes. Fiz minhas malas e bati na sua porta, pedindo metade do meu pagamento de volta, pois eu havia ficado apenas 2 semanas naquela casa. E ele abre, colocando apenas o braço para fora, com algumas cédulas na mão, e eu pego. Ele era estranho demais e ficava cada vez mais macabro. Ele me devolveu o dinheiro faltando, mas eu é que não voltaria para cobrá-lo. Monto minha mala e simplesmente vou embora. De cara, eu não tinha para onde ir, então eu durmo no carro. No dia seguinte volto para a casa dos meus pais, onde fazemos as pazes e foi até bom ter voltado. Mas mesmo assim, eu arrumo outra casa para morar em 2 semanas. Eu nunca mais vi aquele cara. Não denunciei a polícia, pois não tinha certeza do que ouvi e não queria confusão. Antes de arrumarem um lugar para morar, verifiquem muito bem quem são os seus inquilinos e os seus vizinhos. Quando entrei para a faculdade, eu me mudei para um apartamento do campus. Ele era bem privativo, com sala e 2 quartos. Meu colega de quarto se chamava Dave. Quando nos conhecemos, conversamos bastante e foi bem divertido. Mas no decorrer do tempo ele começou a ficar mais folgado, achando que tinha intimidade, mexendo muitas vezes nas minhas coisas sem permissão. Aquilo me irritava, mas eu relevei e parei de deixar minhas coisas à mostras na sala. Além disso, ele começou a fazer uns barulhos esquisitos à noite. Mas eu ignorava e me forçava a pensar que era apenas ele mexendo em seu celular ou assistindo a TV. Mas no fundo, sentia que não era nada disso, que não era normal. Certa noite eu acordei de madrugada e o barulho estranho vinha de seu quarto. Eu desci da cama na ponta dos pés e caminhei lentamente até a sua porta, sem fazer o mínimo do barulho. Então eu resolvo me ajoelhar lentamente e encostar minha cabeça para ouvir o que ele tanto fazia do outro lado. E quando encosto a minha cabeça, escuto sons de sussurros vindo do quarto adentro. Quando ele para, deixando um silêncio total, e ele simplesmente fala: Fred? Era o meu nome. Ele estava me chamando, o que era impossível ele ter percebido que eu estava por ali. Então eu me arrasto até o meu quarto e me deito em silêncio e inconformado, de como ele sabia que eu estava por ali, e por que dele estar sussurrando essa hora da noite. Será que ele seria um sonâmbulo? Na noite seguinte, o som novamente. Eu estava crente que ele era um sonâmbulo e precisava de ajuda. Então eu fui até a porta do seu quarto novamente e encostei a minha cabeça. E ele mais uma vez para e fala o meu nome. Mas dessa vez eu respondo com: sou eu. Está tudo bem aí? E ele fica em silêncio sem nenhuma palavra. Então resolvo voltar para o meu quarto e acabo pegando no sono. Lá pelas 3 da manhã eu acordo com o barulho de alguém fechando a minha porta. E como morávamos apenas Dave e eu tinha certeza que tinha sido ele. Já estava desconfortável bastante com ele sussurrando à noite, e agora essa, ele abrir e fechar a minha porta. Eu a tranco e coloco uma cadeira atrás escorada, e só assim volto a dormir. E na manhã seguinte, eu o encontro de cara com ele, e resolvo questioná-lo. Pergunto o porquê ele mexeu na minha porta, e ele nega, e eu insisto, pois eu tinha certeza. E ele continua a negar, até que ele se vira e sai do apartamento, pois estava indo para sua aula. Eu fico de olho na janela observando sair do prédio para ter certeza de que não voltaria tão cedo. E assim que ele sai e começa a caminhar para longe, eu vou até o seu quarto que estava destrancado e entro, procurando qualquer coisa que pudesse provar que ele havia ido para o meu quarto ou qualquer coisa estranha por ali. Eu olhei todos os cantos e gavetas possíveis, até debaixo da cama, e nada. E quando eu já estava desistindo e quase indo embora, eu desconfio do fundo do guarda-roupas, pois ele era de outro tom. A cor era a mesma, mas era um marrom mais fraco. E quando eu empurro, ela se solta. Então eu puxo, e o fundo sai. E agora havia um pano preto grosso, cobrindo algo, e algumas fotos caíram assim que puxei a tampa. Ao pegar as fotos, eu me vejo. Eram fotos minhas e de um outro cara dormindo. Tinham fotos bem de perto, dando para ver até os meus poros. Aquilo tudo me assustou, e eu resolvo pegar algumas fotos para denunciá-lo, quando sem querer esbarro no pano, e ele cai, revelando 4 monitores pequenos. Então eu os ligo, e eram câmeras espalhadas pelo apartamento,
que ele havia instalado na madrugada. Aquilo era tão perverso que tinha câmeras no meu quarto e no meu banheiro. Eu estava em choque, parado, olhando para tudo aquilo com medo. Arrumo tudo como estava e vou até a diretoria do campus e mostro as fotos e falo das câmeras no apartamento. E sem pensar duas vezes, a diretora do campus diz que iria resolver tudo aquilo. Me mudaram de apartamento e de prédio, e agora eu tinha um colega de quarto normal, e estava indo tudo muito bem. Dave não foi preso para evitar escândalos na universidade, mas foi processado por mim e perdeu a causa, tendo que me pagar uma grana. Depois disso, eu nunca mais o vi. O cara da outra foto, eu nunca soube quem era, e era capaz dele nem saber o que Dave fazia com ele. E as câmeras ele instalou de madrugada escondido, e era o que me dedurava todas as vezes em que eu ia para sua porta. Ele filmava e fotografava tudo, e só Deus sabe-se lá o porquê. Sou mulher e tenho 25 anos. Há 2 anos atrás comecei em um novo emprego e estou nele até hoje. Na época, eu morava com meus pais em outra cidade e ficar indo e vindo de carro não daria certo pela distância ser grande demais. No desespero para achar um lugar, eu anunciei em todas as redes sociais possíveis, informando que alugava um quarto. E foi quando Jeff entrou em contato comigo pelo Facebook. Ele estava alugando um quarto em sua casa e ficava a 10 minutos do meu trabalho. E para melhorar, o lugar já vinha mobiliado. Fiquei com o pé atrás por ele ser um homem e eu uma mulher, mas eu precisava de um lugar e pelas fotos parecia perfeito. Combinamos de nos encontrar em um shopping na cidade no dia seguinte e minhas coisas já estavam no carro, só aguardando. Nos conhecemos e logo em seguida fomos à casa dele e ele me apresentou tudo, até o meu futuro quarto, que tinha até lençóis, cobertores e fronhas. Me disse que um amigo morava no quarto até 2 semanas atrás e que não teve tempo de desfazer das suas coisas, mas que era tudo novo. Eu decidi ficar. Troquei as fronhas e os lençóis da cama pelos meus e passei a noite conversando com Jeff. Foi uma noite maravilhosa. No dia seguinte era domingo. Jeff me chama para dar uma volta de carro e conhecer a cidade. Ele queria me apresentar os melhores restaurantes para comer e tudo o que tinha de bom por ali. Eu não estava nada animada, mas aceitei com medo de recusar e dar uma má impressão. No início estava tudo bem. Ele me apresentou tudo, e quando íamos voltar, ele me vira e pergunta se não quero comer alguma coisa em um restaurante com ele, como se fosse um encontro. E eu falo que não, que estava cansada. E ele insiste, mas eu nego novamente, e eu já não estava mais com saco para aquilo. E após negar, ele simplesmente muda. Parecia uma criança mimada que não podia ser contrariada. Ele fecha a cara e se cala, e vamos para casa. Ele mudou da água para o vinho, o resto do dia inteiro. 2 dias depois, eu pego meu cesto de roupas sujas no meu quarto e vou à lavanderia, e percebo que o cesto havia sido mexido. Ele não estava do jeito que eu deixei antes. Alguém mexeu, e ao conferir minhas peças de roupas, percebo que uma das minhas calcinhas sumiram. Sem dúvidas, foi o Jeff. Saio da lavanderia e na volta para casa, passo em uma loja de casa e construção e compro uma fechadura nova para o meu quarto. Eu não queria ninguém entrando nele sem minha permissão. E quando chego em casa, tiro a tranca antiga e coloco a minha. Neste dia, Jeff ainda não havia chegado. Ele chegou super tarde e eu acabei não encontrando com ele. Lá pela 1 da manhã eu dormia, quando escuto um som alto de batidas na minha porta. Estava muito furioso e Jeff gritava meu nome do outro lado. Eu preferi não fazer nada e fingir que dormia, pois estava com muito medo, e quando deu 2 da manhã, ele parou, e eu consegui voltar a dormir. Assim que amanheceu, eu encontro com ele, e questiono se ele havia entrado no meu quarto, e ele me corta, perguntando o porquê de ter trocado a fechadura sem falar com ele antes, sendo que ele era o proprietário da casa. Nessa hora eu me acanhei, mesmo suspeitando dele. Ele estava certo, não poderia mexer em algo assim sem sua conscientização. Então eu disse que voltaria para a fechadura antiga, e ele, bem grosso, me respondeu que achava bom. Me ignorou e foi para o banheiro. Nesta noite, Jeff não estava. Alguém bateu na porta e eu fui conferir. Era uma mulher. Ela estava desesperada dizendo para ter cuidado com Jeff e que esperou ele sair para vir falar comigo. Ela disse que ele sempre aluga esse quarto para mulheres, para poder abusá-las, e que ela foi uma ex-namorada que ele agredia. Morava na casa à frente e sempre se escondia de Jeff e avisava todas dos perigos que corriam. Ela pediu para tomar cuidado e procurar um novo lugar o mais rápido possível. E assim que ela foi embora, eu não pensei 2 vezes.
Já estava me sentindo estranha com Jeff e uma coisa levou a outra. Procurei uma casa na internet e encontrei uma dentista que tinha um quarto no apartamento para alugar. Conversei com ela e ela me disse que eu poderia me mudar no dia seguinte, se eu quisesse. Então arrumei as minhas coisas e fiquei esperando por Jeff para pegar o meu dinheiro de volta. Quando ele chegou, eu disse para ele que precisaria voltar para a casa dos meus pais, pois a minha mãe ficou muito doente e pediu o dinheiro de volta. E ele me disse que entendia a situação e que me devolveria, mas antes precisava ir ao caixa retirar, mas só queria no dia seguinte. Bom, ele tinha aceitado tudo numa boa e isso foi um alívio, e como já estava tarde eu fui me deitar. De madrugada eu acordo no susto. Alguém mexia no meu cabelo e era Jeff, sentado na ponta da cama. E ele repetia: "Você não pode me deixar, você não pode me deixar", chorando. Eu me sento na cama acanhado e falo para ele voltar para o seu quarto, mas ele põe a mão na minha perna e aperta com força, me puxando, e a outra no meu ombro me agarrando, me abraçando e beijando meu pescoço. Eu me lembro de um golpe que meu pai me ensinou uma vez e dou um murro no pescoço de Jeff, que me solta sem fôlego. E eu pego meu celular e corro para fora de casa, me trancando no carro, e ligo para a polícia. Quando a polícia chega, eles perguntam a minha versão e vão até Jeff para perguntar a dele, e ele desmente tudo, falando que eu o ataquei. Com a polícia por perto, ele parecia o cara mais normal possível, mas era pura mentira. No fim não deu em nada, mas eu pedi para a polícia ficar até que eu conseguisse pegar minhas coisas e sair dali. E quando estava saindo, o policial que me atendeu me disse que eu dei sorte, pois já haviam mais de 4 denúncias contra Jeff de abuso. Eu dormi no carro aquela noite no estacionamento de um McDonald's 24 horas, e pela manhã me mudei para o apartamento da dentista. Eu nunca mais o vi ou passei no bairro de Jeff, mas soube que ele ainda está solto, e isso me dava calafrios. Hoje em dia, eu só alugo quarto se for em casas de mulheres, e eu nunca mais moro com um homem na minha vida, tirando um namorado, um marido ou meu pai.